Boa noite, irmãos de luz. Estou aqui mais uma vez, 19 horas de segunda-feira, pedindo desculpas um pouquinho do atraso, devido a algumas questões técnicas, operacionais, que acontecem em toda a família, mas não deixamos o compromisso. Se de uma forma premeditada houver algum empecilho que der tempo de avisar, a gente manda um comunicado quando for possível. Mas Deus sabe o que faz. E estamos aqui hoje, nesse dia de Nossa Senhora Aparecida, também dia das crianças. Nossa dedicação, nossa homenagem a todas as crianças aí do Brasil e do mundo, com esse momento delicado de viver tempos de pandemia, libertação, liberar suas energias. A todas as crianças que de certa forma podem brincar, outras não conseguem fazer isso, muitas são exploradas no trabalho infantil, sexualmente, sofrem abusos. Ainda temos um alto índice de pedofilia no mundo. Olhando à luz do espiritismo e de acordo com a ciência do homem, isento de paixões e sem nenhum tipo de irracionalidade, a pedofilia, essa grande doença da humanidade, uma das tantas, ainda é considerado, à luz da razão humana, uma doença com CID próprio, Cadastro Internacional de Doença, Classificação Internacional de Doença. É um tipo de parafilia, como é a zoofilia, a necrofilia e outros tipos de parafilias. Mas não vamos falar de pedofilia hoje, dessa tristeza. Pedofilia também é crime e cabe à justiça dar o devido encaminhamento, a sentença. Não, nunca nós, por mais doloroso que seja, a um ente querido, alguém próximo de nós, alguém diretamente ligado a nós, jamais a justiça pelas próprias mãos. E é importante a gente trazer isso porque hoje o tema ele se confronta. Vamos aproveitar a celebração do Bem-vindo a mim aos pequeninos para falar das crianças. Mas não as crianças de uma maneira geral, mas nossas crianças interior. Nossas crianças interiores. E no meio desse contexto, falar um pouquinho de julgamento. Mas por que trazer julgamento, criança interior e homem velho? Dentro da luz da psicologia espírita, que converge muito com a psicologia tradicional, podemos divagar e trazer algumas reflexões sobre esse tema, sem necessariamente sermos um especialista da área, mas só provocar temas que possamos trazer uma reflexão para o nosso dia a dia. Pegando carona aí o fato do momento, e não desprendido de outros, vivemos uma sociedade ainda no nível que se encontra muito julgadora, muito imediatista e que acaba trazendo para si um endividamento, digamos assim, em relação a essa possibilidade, uma condição que a gente muitas vezes vira juiz, que sentencia, condena, ou melhor, na ordem do direito, né? Julga, condena e sentencia. Muitas vezes são os elementos técnicos que a justiça propriamente dita falha, como o ser humano é falho em cada território, é passível de erros, pode vir a desencadear uma série de reações indesejadas
quando na verdade nós também somos objetos desse julgamento. Não só por nós enquanto civilização, mas também pelos outros mais evoluídos, que com um olhar sobre um prisma inteiriço do nosso passado espiritual, nos vê de uma forma mais completa. O caso em questão, que foi colocado aí, é justamente do... Boa noite, Marcos. Falando em direito, apareceu nosso amigo, o irmão advogado. Pegando aí o noticiário da denúncia do MP acerca do terapeuta. E aqui eu evito falar em nomes, que a ideia aqui não é falar sobre pessoas. Da mesma forma que Jesus disse que os mortos enterrem seus mortos, também a célebre frase, boa noite, Sherzad, a célebre frase, dá a César o que é de César, inspirado nos romanos, a gente não tem o direito de julgar ninguém, principalmente precipitadamente, precocemente, apenas com base em noticiário, apenas com base no disse-me-disse, no julgamento de internet, de rede social, que hoje em dia todo mundo é especialista de tudo. Somos especialistas na odontologia, em medicina, somos especialistas em tudo. Até engenharia também, qualquer área, contabilidade. E a própria imprensa, eu não sou jornalista, tenho amigos jornalistas que eu respeito e gosto muito. E o bom dessa vida é você conhecer pessoas de todas as áreas, porque a gente tem a quem recorrer e pedir uma opinião segura, mesmo que seja a opinião individual dela, passível de falha ou personalizada, que difere da outra, mas são opiniões com base técnica. E quando formaliza, vira parecer para o objeto que se destina. Mas elas não dispensam, prescindem de um caráter técnico. Resumindo, a própria imprensa hoje formal é baseada muito em narrativas, muitas vezes superficiais, que não vão a fundo. Na engenharia propriamente dito, se eu posso dar um exemplo, muitas vezes eu costumo ver, e é natural isso, porque muitas vezes na zona de conforto, o repórter não se dá o luxo de ir a fundo, ou ele vai dizer que a fonte dele também se equivocou, vamos lá, a partir dessa premissa, deu termos errados. Eu só vou dar um termo aqui, que para não citar muitos da minha área, deslizamento de terra, que é diferente de escorregamento de terra, mas para todo mundo é deslizamento. Já no Rio de Janeiro fala queda de barreira, que é uma expressão regionalista. Não tem barreira nenhuma para cair. Só para citar algumas coisas que em áreas leva e induz ao erro. Então, a gente vê vários casos aí de repercussão pública que não dá a chance de defesa ouvir a outra versão, muitas vezes, o acusado. Trazendo isso para a nossa espiritualidade, e com base no tema fixado hoje, precisamos trabalhar mais em pleno Dia das Crianças e homenagear os pequeninos, porque Jesus disse, bem-vindo a mim os pequeninos, que é deles o reino dos céus. Por que Jesus disse isso? Chama a Gonzaguinha para dar uma ajuda. Eu fico com a pureza da resposta das crianças, porque eu digo que a vida é bonita, é bonita, é bonita. O antigo se encontra com o presente. Música contemporânea, MPB. A genialidade de Gonzaguinha. E qual a importância de falar criança interior, homem velho e julgamento? Vamos lá. Vivemos uma sociedade cada vez mais efêmera, fugaz, imediatista, de resultado rápido, que não dá tempo da maturação das coisas.
Uma sociedade mundial que não dá espaço para a empatia. E há 2000 anos Jesus disse: olhai a trave e o argueiro. O que Jesus disse com isso? Que quando apontamos o dedo para alguém, ou julgamos ou criticamos, embora não se falava a palavra crítica na época, que a crítica contempla o julgamento, para não falar da ausência da crítica construtiva. No ambiente salutar, a gente elogia em público e critica em particular. Muitas vezes a gente faz o contrário, a gente critica em público e elogia em particular. Se a gente humilha uma pessoa, constrange uma pessoa publicamente, a reparação, quando possível, e no tempo da pessoa aceitar essa reparação, que é o direito dela, tem que ser em público também. Que a gente chama de retratação. E quando isso acaba mal? Um retrato falado, disse-me-disse, a boca, a linchação pública, que fez na época, se não me engano, a manicure, acho que era manicure, a profissão dela, lincharam em praça pública por causa de um retrato falado que rolou na internet. E não deu chance de defesa. Inclusive crianças, no Guarujá isso, vibraram com a cena dantesca. Foi coisa de 5, 6, 7 anos. Porque essa zona de conforto nossa, essa criança interior nossa, que precisa ser reencontrada, onde é que se perdeu na nossa infância, nossa pureza, nossa inocência, nossa falta de malícia, que a gente tinha e hoje é necessário a malícia, a gente alega que é preciso ter malícia para se proteger, é preciso viver armado, no sentido da alma armada, por causa dos espinhos que a gente encontrou no meio das rosas. E a pessoa que se aproxima de nós, que tenta nos ajudar, nos cumprimenta com a mão de espinhos, a nossa. Porque talvez dizendo quando a outra está com a mão de espinho também, talvez a gente sinta menos, né? Espinho com espinho. A noite de Nalva. Parabéns pelas crianças que você teve. Então a máxima que a gente tem que carregar conosco é não julgar, principalmente de uma forma precoce. O julgamento cabe à justiça. Entender o outro lado. Entender que na vida há dois lados, direitos e deveres. Há positivo e negativo. O certo de um é o errado para o outro. Então no meio do conflito do julgamento, tem que dar-se o direito da defesa. Quando um Estado notifica alguém, todo mundo tem direito à defesa. Vivemos numa sociedade em que a máxima que se dizia todo acusado é inocente até que se prove o contrário. Vivemos o contrário. Todo acusado é réu até que se prove o contrário. E aí é toma em curtição, é compartilhamento, é linchamento moral e público. E não se passa na cabeça em nenhum momento que do outro lado a pessoa tem uma família. Tem filhos na escola sendo expostos. Que não tem nada a ver com isso. Quantas vezes uma pessoa injustamente foi acusada, julgada, ou caiu na opinião pública, e o filho, a filha, a esposa, o marido, parentes pagaram o pato. Olha o dedo ali, ó. Ali é a pai de fulano, é aquele ali, ó, é aquele ali que fez aquilo, a coisa. Quando o ato é cometido realmente pela pessoa, ela assume esse risco de atingir toda a família dela. Isso é fato. Mas até que se prove o contrário, ela é inocente, está sendo acusada, a linchação pública ela ocorre. Isso em tempos de rede social, compartilhamento, que no passado a gente chamava isso carinhosamente de rádio peão. Rádio peão ficou para trás. Hoje é curtir, compartilhar sem ver. Fechar os olhos e apertar o botão, passa adiante. Precisamos ressuscitar dentro de nós a questão das três peneiras. Da bondade, da utilidade e da necessidade. Isso vem lá desde a Grécia Antiga. Como eu não sou muito bom de memória em termos de nomes e anos, se eu não me engano isso foi, me corrijam aí se eu estiver errado, principalmente Marcos Estudioso,
história antiga, se foi Sócrates que disse isso, ou foi Aristóteles, ou foi Platão, se foi um dos três. Acho que foi Sócrates. As três peneiras de Sócrates: a bondade, a utilidade e a necessidade. Passou por esses três filtros, vá adiante. Em bom baianês aqui, malmente, em aspas, fechando aspas e abrindo e fechando aspas, a gente, com nenhuma das três, a gente está passando adiante e está julgando. A gente não sabe a história da pessoa. Eu trouxe algumas reflexões aqui, e antes que eu passe adiante, eu falei da criança interior, é aquela criança que nós fomos um dia. Se tiver uma criança assistindo, beleza, mas aquela que já deixou de ser criança há muito tempo, como eu, em algum momento, onde é que se perdeu aquela inocência que nos transformou em hipervigilância, aquela pureza que se transformou em arma mental, aquela brincadeira, aquela alegria de levar tudo na sutileza e no bom humor, se perdeu em cólera, em ranger de dentes, como previu Jesus. Em que momento isso se perdeu? A busca da criança interior é justamente reviver esse, como diz a capa de um livro lindo que eu li, esqueci o nome do autor agora, que dizia: não leve a vida tão, em itálico inclinado, a sério. A gente deve levar a vida a sério. Sim. Mas o tão a sério é que a gente tem que deixar uma cota de bom humor. Uma cota, e quando a gente fala bom humor, não é desdém, nem ignorar. Vamos lembrar que o corpo fala, 70% da nossa linguagem é não verbal. Então, por mais que você diga, sei, aquele sorriso assim, sabe, com os dentes travados, que quem tiver um mínimo de inteligência vai dizer: risada sem graça. É diferente daquela risada que mexe todos os músculos da face e você até chora e a pessoa percebe que é verdadeiro. Porque o corpo fala. Então a gente, pegando o gancho aí, um autoestudo que eu estou fazendo e que espero ser útil futuramente para os demais, a PNL, a Programação Neurolinguística. Sócrates, Marco, obrigado, eu sabia que você ia me salvar. Muito obrigado. Eu tinha aqui na minha mente aqui quase certeza que era Sócrates, mas como eu tinha aquela linha que eu carrego comigo, Sócrates, Aristóteles, Platão, uma linha de discípulos, eu disse, olha, é por isso que volta e meia na internet o pessoal fala as três peneiras. E aí, eu abri aqui justamente agora, eu estou sem internet aqui, eu estou num ponto offline, puxei aqui as três peneiras, mas como eu gosto de exercitar a ginástica mental, não gosto de ficar pescando, eu sou da resenha raiz, não sou muito de Google, só quando não tem jeito. Certa feita, um homem esbaforido, aproximou-se de um grande filósofo, e aí veio o nome, né? Escuta, Sócrates, na condição de teu amigo, eu tenho uma coisa muito grave para te dizer, em particular, Sócrates. Aí Sócrates respondeu, eu achei a historinha aqui. Mas foi bom a gente exercitar a mente. Ajuntou o sábio prudente. Peraí. O que você vai me dizer? Você já passaste pelas três peneiras? Aí o outro indagado, doido para falar. Sim, meu cara, as três peneiras. Se você me dizer o que você vai me dizer, calma aí. Aí eu não sei o que é três peneiras. O primeiro, eu falei da bondade, utilidade e necessidade. Mas tem um sinônimo aí no meio, vocês vão descobrir, viu? Que às vezes a tradução se perde um pouco naquela coisa do telefone sem fio. Pode também ser substituído como verdade. Você pode usar a bondade, a verdade, a necessidade, a bondade, a utilidade, e assim vai. Guarda absoluta certeza que aquilo que pretende comunicar é verdade isso. Aí o outro bem ponderou, não sei, talvez, acho que talvez não seja, acho que é. Então, vamos observar se a tua confidência passou por eles. Então, vamos para a peneira da bondade. Ainda que não seja real, em tempos de fake news, né? Mete o dedinho e pá, não sei, na dúvida, não faço isso não. Será que pelo menos é bom o que queres contar? Vai prejudicar alguém? Vai ajudar alguém? Ou so far so good, tanto fez, tanto faz?
hesitando, muito pelo contrário, rapaz, acho que não. Meu rei, vem aqui no baianês, né? Aí tomou o sábio. Então recorramos à terceira peneira, que é da utilidade. A necessidade aqui se misturou com verdade. E notemos o aproveito do que tanto lhe aflige. Será que vai ser útil? Vai agregar alguma coisa? Vai mexer com alguma coisa? Agitar, acho que útil não é. Então, vamos concluir. Se o que você tem não é verdadeiro, nem bom, nem útil, mas o verdadeiro também, gente, você pode substituir por necessário. Porque a verdade também é uma necessidade. Não há um consenso em relação a isso. Mas o bom e o útil, não vale a pena eu passar adiante. Ah, mas eu sou. Então, contenha-se uma palavra-chave que ele usa aqui, é o impulso. Faça o filtro, respire, analise. Fake news, vá no Google. Difamar pessoas, todo mundo, gente, vamos partir da premissa que todo mundo tem uma família, todo mundo tem filho, tem mulher, tem esposa, não importa. Ah, mas a pessoa errou, ela tem que pagar por isso. Quem é que diz que vai pagar? É você? Olha a trave e o argueiro, a trave um pedacinho de... ficava aqui tipo um cisco no olho. O argueiro é como se fosse um caroço que obstruísse a visão, tornasse um pouco míope, deixava meio embaçada. Aí, claro, a gente não vai entrar no detalhe, mas são traduções do hebraico que não vem direto para o português. É que nem eu passar um fio pelo camelo, pela agulha e o camelo. Não era camelo. Mas o camelo ficou na tradução como uma metáfora. Então as pessoas sábias falam sobre ideias. Nunca esqueça disso. As pessoas comuns falam sobre coisas. Repetindo. Pessoas sábias falam sobre ideias. Sabedoria também não quer dizer pessoas cheias de títulos, graduações e pós-graduações. É sabedoria. É saber como utiliza a inteligência emocional e intelectual. Uma busca do equilíbrio. Não adianta ser muito intelectual e pouco emocional, insensível, ou ser muito sensível e pouco racional. Impossível. Então pessoas sábias falam sobre ideias. Pessoas comuns, todos nós aqui, a maioria de nós, né? Medianos, a gente fala sobre coisas. Agora, vem a paulada. Aí baixando aqui a inspiração de Vanderlei de Oliveira. Paulada nos espíritas, nos espiritualistas de plantão e nos simpatizantes. Pessoas medíocres falam sobre pessoas. Eu sei que deve ter passado um filme na cabeça de vocês aí, hein? Eita, quanta gente medíocre. Você soube de fulano? Rapaz, fulano pegou fulano. Fulano tá desempregado. Ó, fulano ali não consegue nada, rapaz. Ô, cara azarado. Sai de um emprego atrás do outro. Meu Deus, não dá certo em lugar nenhum. Fulano ali, é muito promíscuo. Fulano ali atira pra tudo que é lado. Fulano. A gente tá sempre falando de pessoas. Quando eu comecei essa live de hoje aqui, o que eu disse? Pegando o gancho no noticiário do MP sobre o terapeuta. Até porque o nome dele é difícil, mas mesmo que eu soubesse fosse fácil, eu não falo nomes. Porque da mesma forma que o terapeuta em questão está sendo acusado, suspeito por alguém que resolveu denunciar, se é verdade, a justiça vai mostrar. Tem um outro também que está preso, que abriu toda aquela região lá no interior de Goiás. Preciso dizer o nome? Não, já sabe. Ele ajudou tanta gente, muita gente lá se curou, de fato acusou. Mas cometeu seus erros, vai responder à justiça, está respondendo já. Mas a principal justiça que esse povo vai passar, quando constatado perante a sua consciência e a espiritualidade, é com Deus. Claro que quando tem a justiça humana aqui nos conforta. Mas não cabe a nós apontar o dedo. E o pior, a gente julga acompanhada das narrativas, que é uma forma de estrutura de expressão de informação hoje, inclusive na imprensa formal, que se sobrepõe ao filtro. As mesmas empresas que combatem a fake news trabalham com narrativas superficiais, notícias seletivas, caem no esquecimento quando perde a audiência. Vocês não percebam que muitas vezes é só uma condução, uma manobra popular mental
Eu não sou jornalista, mas isso é óbvio. Quando aquilo aí não interessa mais, não está vendendo a notícia, o assunto cai no esquecimento. E a gente aqui, com muita inteligência, pergunta: como é que foi aquele caso? Eu nunca mais ouvi falar daquele caso lá do menino que caiu do prédio em Pernambuco. Eu tenho que procurar outras fontes, porque a mídia formal principal seleciona o que você quer ouvir. Quando deveria ser o contrário. Você que tinha que escolher o que você quer ouvir. Não ela com seus interesses escusos, muitas vezes, capitalistas. Mesquinhos. Mas quando eu falo capitalista, gente, não vou entrar nessa área da política não, viu? Porque também a imprensa socialista, também comunista, é pior. Vai lá na China pra tu ver o que tu é censurado lá, né? De um bocado de coisa. Até a internet não é censurada. Mas enfim, coisas do ser humano. Os dois lados da moeda têm seus defeitos, suas virtudes. Então lembre-se disso. Pessoas sábias discutem ideias, soluções, não problemas. Pessoas comuns discutem coisas, falam sobre coisas, né? E discute. E pessoas medíocres falam sobre pessoas. Então, você escolhe se você quer ser um medíocre, um comum, um sábio. Com certeza, se você buscar ser um sábio, começa pela humildade. Porque a humildade vai tornar você uma paz interior, simples, vivendo no seu mundo, com uma criança interior que você está tentando reencontrar. Que onde é que eu perdi? O Trajano ali pequeno. E como a gente vive numa relação de causa e efeito, de retorno, o bem volta do bem, o mal volta com o mal, mas eu não emito o mal, eu não percebo esse mal que eu estou emitindo. Mas talvez o mal esteja na omissão do bem. Alguma coisa que eu preciso mexer lá dentro e resolver internamente, que o cosmo vai responder em minha direção. Aí entra muita linha do que a gente viu no best-seller O Segredo, na questão da chama de luz, na chama violeta, a questão do alinhamento dos chakras, a reforma íntima. O rebuliço é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então o cosmos está integralmente ligado a ele. Então Pitágoras, já um outro filósofo, disse que o homem é a medida de todas as coisas, por dissê-lo de fato do ponto de vista filosófico e científico. Então essa linha aqui, quando o que se tem para medir é o comportamento alheio, aí é aquele ditado que diz, né? A gente mede os outros pela nossa régua. A gente projeta no outro, essa é uma máxima antiga, né? Que a gente ouve direto na psicologia. É verdade, a gente projeta no outro aquilo que a gente tem dentro de nós. Carlos Drummond de Andrade dizia que as coisas são do tamanho que eu dou a elas. Eu me lembro quando eu estava aprendendo a dirigir, já depois de velho, por os 30 eu comecei a aprender a dirigir. O que parecia uma coisa simples, mesmo depois de fazer o curso. Rapaz, eu juro pra vocês, era um Fiestinha 2 portas, sem ar-condicionado, sem nada, basicão, usado. Mas na minha mente, por que eu aprendi a ficar ali pequenininho, todo encurvado? Porque além da insegurança, olha o que eu tô falando aqui, um mangangão de 1,89 m. Um carrinho pequeno, não era um Celta, não era um carro aquele primeiro, mas era um Fiestinha. A pista parecia o dobro do tamanho. Os outros carros pareciam gigantes, pareciam Transformers. Eu tinha a sensação que eu ia ser atacado a qualquer momento. E eu ali era pequenininho junto deles, porque era o tamanho da minha insegurança. É um processo natural isso. E eu me lembro como hoje, que quando eu cheguei na época que estava me ajudando, uma ex-namorada minha, eu dizia: você não vai comigo no telecasa, não, paga o seu táxi de volta. Ela: não, se vire. Já lhe ensinei, já lhe ajudei, a autoescola, agora você tem que encarar. Isso para um velho de mais de 30 anos. Eu disse: meu Deus, eu só até ali, caminho das árvores, barra, peraí, aqui em Salvador. Rapaz, eu juro que eu fui a 40 por hora, viu? Aí minha ex-sogra disse: se você for devagar também, eu vou bater em você. Mas eu estou dando esse exemplo porque quando a gente está aprendendo, engatinhando em alguma área, é normal a insegurança, é normal o de dúvida, é normal o medo. Mas você vai conquistando, e ao longo das vidas que você vai reencarnando e vai acumulando isso no seu inconsciente.
isso transforma em fé, transforma em segurança perante as adversidades. Mas quando eu não sei, estou aprendendo, mas o outro não sabe disso. O que está no outro carro é pé, pé, pé. Ele não quer saber que a tartaruga na frente ali está insegura. Porque ele não está dentro do meu corpo, da minha mente. O que é que eu fazia? Eu ia para a direita, eu tirava a onda assim, ó, para passar. Olha, quando você for fazer isso no trânsito, faça assim, viu? Com a mão horizontal. Não faça assim não, viu? Porque quando você fizer isso, ele vai pensar que você está mandando passar por cima. Isso na linguagem de trânsito é uma afronta. O outro vem para cima de você, perguntou se você quer brigar. Se tiver arma na mão, então sai de baixo. Então cuidado, quando você fizer assim, ó, delicadamente, você faça assim, pode passar. Não faça assim não, viu? Porque isso aqui é o sinal dos provocadores que dizem assim, passa por cima. É complicado a linguagem de trânsito, viu? Se você falar a linguagem errada, não tem esse negócio de parar para fazer DR, não. DR muitas vezes acaba diretamente numa agressão. Então, isso aí é segurança de trânsito. Então, quando o comportamento alheio recomenda-se, em primeiro lugar, cautela, bom senso e prudência, já que, como ensinava o Divino Mestre Jesus, aquele dentro vós que estiver sem pecado. Alguém aí não tem pecado? Atire-lhe a primeira pedra. Jó 8:1-11. Na linguagem da Igreja Católica, todos somos pecadores. Por quê? Todos temos imperfeições. Todos fizemos besteira e continuamos fazendo besteira na vida presente. Somos falíveis. São os pecados. Mas o outro tem que se posicionar no nosso lugar também de empatia. Ele é falível. Ele não domina isso. Ele precisa melhorar naquele ponto. E não apontar o dedo e humilhar, constranger. Julgar, principalmente precocemente. Eu falei até aqui do julgamento e da crença interior de uma forma bem rasa, superficial, para dar a provocação e a convergência. Mas precisamos nos libertar desse homem velho nosso do passado, egoístico, para dar espaço para o homem novo. E o homem novo só aparece quando a crença interior ela é recuperada, maturada. Essa pureza, essa inocência, não levar a vida tão a sério. Quando eu falo assim, parece uma coisa simples, né? Não é. É complicado para todos nós. E eu, claro, estou incluso nisso. Mas para isso a gente precisa buscar o que a gente falou na semana passada, a reforma íntima. Lembra os passos da reforma íntima? O primeiro lugar é entender seus próprios defeitos e limitações. Isso quer dizer síndrome de Gabriela, eu nasci assim, você é sempre assim, eu cresci assim. Não. É lutar para melhorar. Lutar sem se ferir. O outro que está do nosso lado também tem que entender que a gente também está crescendo, está tentando crescer. Mesmo que o ego fale muitas vezes bem alto, grite, sufoque, a gente tem que ter espaço para crescer. E o outro tem que compreender, principalmente nas relações próximas. Pai, mãe, filho, esposa, esposo, filhos. Independente da idade, independente da carcaça, o corpo, somos espíritos. Uns mais velhos, outros mais novos. E mais velhos não quer dizer necessariamente mais sábios maduros. Tem espíritos mais novos aí que aproveitou mais a caminhada pelo livre-arbítrio, ou não. E tem mais velhos também que não veio acompanhado de sabedoria. Precisa ainda de um jovem que o auxilie, de um adolescente maduro, que diga, não é por aqui não, vovô, não é por aqui não, vovó. Ah, mas eu tenho experiência de vida nessa vida. Mas a humildade tem que ser uma constante, porque ainda vamos encarnar muitas vezes. E qual de nós realmente sequer pensar em atirar a primeira pedra? Quem tem coragem? Deixa eu me abaixar aqui, peraí. Alguém aí vai atirar a primeira pedra? Eu não vou atirar. Porque eu sei, na linguagem católica, o quanto eu sou pecador. O quanto eu preciso me confessar.
No catolicismo se confessa para um padre. No espiritismo e outras religiões você confessa para você mesmo. Tem que ser sincero com você mesmo. Não ignorar o que sua voz interior está gritando. Muitas vezes a gente precisa do caminho da meditação, da reflexão, da yoga, da reprogramação neurolinguística, ou a programação neurolinguística, porque ela não é pronta, por isso que chama PNL. Mas quem já fez precisa se reprogramar, precisa dar um reset. Impossível dar reset, porque no véu do esquecimento o arquivo morto é inacessível. Então, qual de nós está pronto para tirar a primeira pedra? Acho que ninguém, né? Além disso, o excelso amigo nos alertava no Sermão do Monte para a responsabilidade de julgar o próximo. Não julgueis para que não sejais julgados, porque como o juízo com que julgardes, sereis julgados. No mesmo naipe, no mesmo nível. E com a medida com que tiverdes dito, medido, vos hão de medir a vós. Trocando em miúdos, gente. Lei de causa e efeito, a lei do universo é o vai e volta, é o bumerangue energético. Se hoje você está sendo muito exigido, é porque em algum passado remoto você exigiu muito também. Exigir muito é bom? É. Mas exigir muito com inteligência, com liderança, com exemplo, é edificante. Em um momento castigo, punição, violência, é um exemplo a ser seguido. Por que os pais hoje, a sociedade, tanta dificuldade de lidar com os jovens de hoje, esses espíritos aí lindos, que estão vindo aí muitas vezes na forma de autismo, na forma de Down, na forma, às vezes, física, nas formas, às vezes, adquirida, num processo de macrocefalia, uma provação para os pais, uma expiação, uma linguagem mais antiga, né? Uma oportunidade de crescimento espiritual, mas que não cabe a nós apontar o dedo e dizer, ó, tá ali daquele jeito porque deve ter feito alguma coisa errada. Não existe isso. Muitas vezes o próprio espírito pediu para fazer isso e ser assim. Mas você, no livre-arbítrio da língua, do músculo mais leve do corpo humano, mas mais difícil de segurar e da boca, aponta e diz, olha lá, ó. Opa, ali, ó, deve ter feito muita coisa errada para vir assim, ó. Não cabe a você decidir isso nem julgar. Muitas vezes o espírito pede para vir assim, repetindo. Muitas vezes a espiritualidade alinhada com o espírito alinha que é uma oportunidade de vir assim, porque ali dentro continua um espírito inteligente, carinhoso, amoroso, e que vai demonstrar isso nos mínimos movimentos do olhar, da doçura, que jamais uma casca grossa, tosca e ignorante perceberia ou perceberá. E que na figura da mãe e do pai perceberá isso de uma forma emocionante de lágrima do carinho. Um ser que vem assim, muitas vezes não consegue se expressar de acordo com o status quo, rotular, imposto pela sociedade. Simplesmente porque ele é diferente. É especial. Especial não quer dizer digno de pena e dócil ou não. Essa falsa condição de superioridade. É uma condição de igualdade e de equidade, que são coisas diferentes. De inclusão no seu coração. Então, você mede com a própria régua, a lei do retorno. Na verdade, nenhum de nós gosta de ser julgado pelo outro. Traduzindo, crítica. Esta é mais uma razão para que não nos disponhamos a julgar ninguém, e nem mesmo o pensamento. Porém, entretanto, todavia, quando a gente se submete ou está disposto a um feedback, linguagem corporativa bem chique, né? Pede um retorno de pontos positivos, pontos negativos, ou uma linguagem mais moderna e sutil, Max Geringer que eu diga, né? Oportunidade de melhoria. Está disposto a orientar o outro? Você está aberto a ouvir e receber? Mútuo? Tem clima para isso? Está aberto? Se não tiver maturidade para isso, vida que segue. Somente casais. Filho, claro, filho é para sempre. Filha é para sempre. Pai e mãe é para sempre. Mas casais, se não tiver maturidade para essa troca de feedback, sutil, carinhoso,
pô, na base do linchamento psicológico, emocional, não adianta. A gente tem que estar disposto a dar feedback de uma forma carinhosa e respeitosa, entendendo como é que o outro pode reagir. Se tiver que pisar em ovos em nome do amor, pise. Mas o ganho lá na frente é bem melhor. Então, esta é mais uma razão para que não disponhamos a julgar ninguém. Trave no argueiro em tempos modernos se chama empatia, feedback. A oportunidade de melhoria. Emmanuel também traz uma reflexão muito legal para nós, que nos orienta para a necessidade da benevolência nos julgamentos. Benevolência nos julgamentos. Mormente quando se tratar de assuntos do coração, em que ainda somos extremamente deficientes. Gente, a questão emocional da comunicação ainda é coisa muito complicada. Muita gente diz assim, só fugindo um pouquinho do assunto, como é que eu vou dar notícia quando alguém morreu? Até no espírito, quando não sabe que desencarnou ainda, tem uma psicologia para avisar, comunicar a ele sutilmente. Ninguém chega pro espírito e diz assim, você morreu, velho. Você morreu, cara. Você morreu, moça. Ninguém faz assim. Quer dar notícia para um familiar? Para, senta, bota uma água, vamos conversar. Aí a pessoa vai dizer, desde enrolação, fala logo, vai. Calma, mesmo a pessoa pedir você ser objetivo, não precisa ser tanto. Então, quando a gente fala da benevolência dos julgamentos, tem que falar com a alma, com carinho, com respeito. Quando a gente fala que a gente tem que viver mais o ser do que o ter, o sentir do que a posse, a gente está abrindo espaço para uma reflexão, no carinho, no respeito, principalmente com o que a gente não conhece. Resumindo, seja carinhoso até com um porco-espinho. Um animal, quando é selvagem ou é silvestre, é a natureza instintiva predominante dele. Quando o animal é mais doméstico, adestrável, mais um cachorro propriamente dito, né? Até mais do que um gato, mas ainda assim um ser doméstico, um passarinho que é disciplinado, um gavião que é adestrado, uma técnica apropriada, é bem diferente do que tentar adestrar um elefante, uma cobra. Não existe. São níveis evolutivos. A parábola do semeador, o coração fértil, o coração cheio de humus, matéria orgânica, é diferente do coração pedra, do coração rocha, que ainda assim no nosso nível evolutivo da Terra não é tão rocha assim. Um presidiário, um penitenciário que precisa de oração para os dezenas de crimes que ele cometeu e matou, precisa de oração? Sim, porque do ano que se recebe você liberta. Diga não à revolta. Falando de novo em noticiário, estamos vivendo aí também a discussão que um ministro soltou do Supremo e o outro está tentando corrigir, porque não era para soltar, e está no conflito, aí agora está tentando achar o cidadão, porque o cidadão fugiu. É a prova que a nossa justiça terrena é falível. Muitas vezes revoltante, mas tem piores aí. Em quase 170 países do mundo tem coisas piores. Tem melhores? Tem, claro, a gente sonha com elas. Mas que adianta a gente querer uma justiça perfeita se a gente ainda está longe da perfeição? Quem faz a justiça somos nós, em termos de construção dela, através de congressos, representação dos eleitores, os gestores públicos. São nossos espelhos, sim, julgadores. Então, quando a gente vê eventos do tipo carteirada, quem sou eu, você sabe quem você está falando, ou publicamente xinga o outro que está cumprindo seu papel de vagabundo, ou de sei que publicamente depois vai responder por isso, a gente vai descambar no assunto liderança. Exemplo, autocontrole. Mas a gente pode trazer isso para a nossa casa, a gente pode trazer isso para o nosso lar, como melhoria. Então, ainda nesse assunto, como diz a Emmanuel, somos muito deficientes ainda na questão do coração. Ainda Emmanuel diz que se alguém vos parece cair sob enganos do sentimento, silenciai e esperai. Silencia e espera.
Se alguém se vos afigura tombar em delinquência por desvarios do coração, esperai e silenciai. Conta até 10, gente. Conta até 50, cada um no seu nível evolutivo, ou nível de impaciência, impulsão. Conta até 10, respira. O oxigênio liberta tanta coisa no cérebro e no coração. Quando ele cai aqui nos pulmões, cai na circulação, oxigênio do cérebro, vai para todas as partes do corpo. Precisamos aprender, e eu estou incluso nisso, a respirar melhor. Sobretudo, compadeçamos-nos uns dos outros, porque, por enquanto, nenhum de nós consegue conhecer-se tão exatamente, a ponto de saber hoje qual o tamanho da experiência afetiva que nos aguarda amanhã. Ou seja, a gente pensa que se conhece. A gente age, a maior parte do tempo, por impulsão, por instinto, por ansiedade. Para depois se arrepender ou não e dizer, pô, eu podia ter feito de outro jeito. As 3 flechas, como diz um sábio, uma já foi atirada, é o passado, uma está em sua mão, o presente, e outra está guardada, é o futuro. Muitas vezes a palavra ferida fere mais do que um tiro, uma facada. E a cicatriz não fecha. Então a gente tem que parar de agir por impulso, controlar o dedinho no teclado, nas redes sociais, que a gente se esconde através de uma tela. E pá, eu não quero saber das consequências. Fake news, compartilha sem dó, passe. É assim que a gente faz. Transmissão ao vivo de um suicídio, um tentante, para ganhar curtição e seguidores e atenção, preenchendo nossos vazios efêmeros e fugazes. Só que do outro lado pode ter um pai que se depara com a cena e vê o próprio filho ou a filha fazendo ali e não consegue pela distância salvar. E você se posiciona filmando ao vivo. Esse é o ser humano que você está construindo para você? Cadê a criança interior que precisa ser recuperada, achada e reconstruída para um novo adulto, para dar espaço para o homem novo? Homem velho, vai embora. Quando a gente fala homem, é mulher também, viu, gente? Estou falando de homem, humano. É só uma questão didática e pedagógica. Dá espaço ao homem novo, joga fora a carcaça do homem velho. Se liberta dele, é um processo doloroso. É a troca de pele da águia, é a troca de pele da cobra. Muitas vezes é um processo doloroso. É a fênix que ressurge das cinzas. Precisamos muitas vezes da dor como elemento libertador para rever, poxa, eu vou olhar a vida com um olhar mais leve, mais feliz. Precisamos de traumas para poder acordar. Por quê? Estamos recebendo de volta o que emitimos. Não há castigo nem punição, penas e gozos terrestres. Não há. A lei de causa e efeito, sim. Há lei de causa e efeito. Existe lei de causa e efeito dentro do cosmos universal. Então, no Livro dos Espíritos, questão 903, hoje a live aqui vai adentrar um pouquinho um tempo além, porque o tema é um pouquinho longo. Tem umas coisinhas para falar aí. Então, se interromper a conexão aqui, a gente vai dar sequência em seguida na segunda parte. Volta e meia não tem problema, né? Incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Estudar os defeitos alheios. Você é profissional da área? Você é alguém que está encarregado, foi solicitado para fazer esse processo? Você tem a técnica? Você tem a forma exemplar de condução? Ou é apenas um opinador? Incorrerá em grande culpa se o fizer para o criticar e divulgar. Fala como se fosse você. Você fala por ele. Ah, se fosse eu... Não, você não é ele. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Se você for para apenas criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. E a caridade começa em ouvir, com sapiência, com sabedoria. A sabedoria da caridade também é libertadora, porque ela ouve sem julgar, fala quando necessário e pensa várias vezes no que vai falar.
Não tente manipular, dizer, se fosse você. Deixe a pessoa decidir. Mostre para ela as consequências, mostre para ela as possíveis consequências, mostre para ela as possíveis alternativas de sair dali. Então, estudar os defeitos alheios, desde que seja por um profissional habilitado e tudo, mas se você for um amigo, um parceiro, que está disposto a fazer isso de uma forma leiga, mas sem jogar mais para baixo que a pessoa está, ou induzir para uma situação que não condiz com a personalidade dela, você está induzindo e está sendo objeto, massa de manobra desse erro. Então faça com caridade, critique construtivamente, procure rever esse ponto. Por que não daquela forma? Se o fizer ainda para tirar daí proveito, explorar muitas vezes a inocência, a ingenuidade, inclusive lucrar com isso de uma forma abusiva, tal estudo poderá ser de alguma utilidade se você fizer isenção disso. Então, se você consegue evitar, se você se sentir útil, sem abuso da pessoa, o que quer dizer abuso? É o excesso do uso. Você vai muito além da sua utilidade. Faça o necessário que foi solicitado. Quando você explora, passa a usar inclusive de má fé, ou deturpar as coisas, colocando-se numa situação que não condiz com a realidade, isso vira abuso. Importa, porém, não esquecer que a indulgência, ter compaixão, ter uma simbiose inteligente, empática, para com os defeitos de outro. As pessoas em geral têm habilidades nas áreas e não têm em outras. Mesmo pessoas de profissões similares têm fraquezas e têm virtudes. E mais ainda, pessoas que são da mesma área, que têm as mesmas ambições, que estão na mesma área, têm formas e pontos de vista que têm um processo ali inserido nelas da cultura, da vivência familiar muito forte. Isso muitas vezes influencia na ética e no poder decisório, que torna mais ainda complexo. Então, os momentos de fraqueza, de baixa autoestima que a gente vive junto com as pessoas, a gente tem que entender que a gente tem que ser indulgente. E para ser indulgente, não precisa você estar numa condição melhor que ela, ou pior que ela. Você apenas está tendo um coração aberto para ela. Ah, eu só vou ajudar uma pessoa quando eu estiver rico. Não existe isso. Ah, eu estou lascado aqui, cheio de problemas, não tenho condições. Uma coisa é você não ter condições psicológicas e emocionais de estender a mão e ouvir, naquele momento. Outra coisa é você estar numa situação financeira desfavorável e a pessoa, vamos supor, financeiramente estável, e você não vai ajudar aquela pessoa porque ela tem a quem procurar. Não é assim que funciona. O coração da gente, ele é isento de qualquer tipo de questão social. É apenas uma questão, quando a gente vai ser um trabalhador espírita, a gente tem que estar se sentindo bem com a gente mesmo. Se eu não estou bem hoje, eu fiz, não estou bem hoje não. Mas a indulgência, a disponibilidade de ouvir, pode ser coisa de minutos, gente. Ninguém está pedindo uma hora você não, nem meia hora, é uma questão de minutos. Você pode fazer a diferença na vida de alguém que você nem imagina. É uma das virtudes contidas na caridade. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se vós não poderão dizer o mesmo. Repetindo, antes de censurardes as imperfeições dos outros, isso está no Livro dos Espíritos, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Ou seja, você tem moral para estar orientando aquilo? É tipo assim, um fumante com cigarro na boca dizer não fumo. É alguém que toma lá seu álcool, sua droga todo dia e você fala, álcool faz mal, cai fora. Olha, não siga meu exemplo, eu estou precisando de tratamento aqui, tudo, não consigo parar, seja honesto com você mesmo, mas você pode ainda, porque está cedo, se libertar disso, é diferente. Mas uma pessoa que vive costurando no trânsito em alta velocidade, vai chegar para uma pessoa e dizer assim, dirija defensivamente, paz no trânsito. É controverso.
Então, porque em algum momento da vida, num momento de fraqueza ou de oscilação, essa pessoa vai apontar para você isso. Pô, aquela pessoa que está falando aquilo, ela é com aqueles podres dela lá. Quem não tem podres, gente? Todo mundo tem seus podres. Mas os seus podres, é como Jesus disse, que o morto enterra seus mortos. Dá a César o que é de César. Quem cuida dos seus podres é você. Tente eliminar esses podres e transformar o carvão em diamante. Como diz Vanderlei Oliveira, Maria Modesta Cravo, né? Os dragões. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Ou seja, se você critica que o outro é impaciente, você tem que ser um exemplo de paciência. Se você acha que o outro é um ser egoísta, você tem que ser um ser desprendido, abnegado. Porque é aquela velha história. Aqui os afins se atraem, não os opostos se atraem. Mas a gente tem que ter moral naquele ponto para poder orientar, criticar construtivamente e fazer melhorar. Jamais julgar, ser juiz. Nenhum de nós tem o direito de ser juiz. Juiz aqui é Deus e seu maior missionário, Jesus Cristo, governador da terra. Esse o meio de vos tornar de superiores a eles. E quando a gente fala superior, gente, superação aqui, ser superior não é um propósito. Estou invadindo um pouquinho o horário das 8 horas, porque hoje a gente teve um problema aqui técnico operacional, por isso que a gente está invadindo. Mas já está caminhando aqui. A gente vai demorar um pouquinho mais, a paciência hoje vai estender um pouquinho mais de meia hora. Um pouquinho mais do que o normal. Mas vamos lá. Então, se lhe censurais a ser avaro, sede generosos, é o exemplo que eu dei. Se alguém te acusa de avareza, sede generosos. Mostre que você é o contrário daquilo que está sendo julgado. Se o ser é orgulhoso, sedes humildes e modestos. Se o ser é áspero, sedes brandos. Se proceder com pequenez, sedes grandes em todas as vossas ações, mas com humildade, sem prepotência e sem arrogância. Uma palavra, fazer por maneira que se não vos possam aplicar estas palavras de Jesus. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave do vosso olho? Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, inclusive inimigos, quando não vedes sua própria trave no vosso olho? Isso está no argueiro e a trave no olho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 9 a 10. Ou como é que dizeis ao vosso irmão: deixai-me tirar um argueiro ao teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Trave, o argueiro. Fisicamente, a trave e o argueiro é como se fosse um empecilho, um obstáculo, um cisco, algo que obscura a visão. Tente botar aqui, tente não, né? Jamais faça isso. Mas às vezes cai um grão de areia no seu olho, você começa a enxergar direito, ou então bate aqui no globo ocular, a retina ali, a íris, fica tudo obstruído, você começa a ver embaçado. É uma miopia momentânea. Ou quem é míope tem que tirar o olho artificial, o óculos. Eu ia falar tirar do olho, falei tirar o olho. Não tira o olho não, tira o óculos. Você vê tudo embaçado. Hipócritas. Tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Fisicamente são semelhantes, são um joguete de palavras. O que Jesus quis ensinar quando disse: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no olho? Ele nos ensinou que antes de criticar os defeitos e as faltas cometidas por nosso próximo, devemos examinar nossa própria conduta, fazendo uma severa crítica do nosso modo de proceder. Autoconhecimento. Moral. Eu tenho moral para fazer aquilo, para orientar aquilo. É para dentro de nós mesmos que devemos voltar nossa atenção, no sentido de conhecer o nosso íntimo e assim corrigir os defeitos e imperfeições. Dá uma pausa aqui no Instagram de alguns minutos. O Instagram vai dar uma pausa aqui. Retornaremos, porque chegou o alerta aqui de 15 segundos agora, para não desligar na nossa cara. Volta em seguida.
primeira parte finalizada, continuemos, vai ser menor que essa primeira. Show? Beleza?